Amós 1. Ameaças contra diversas nações e contra Judá. As palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, que ele viu a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto, e disse: O Senhor bramará de Sião, e de Jerusalém dará a sua voz. Nas habitações dos pastores haverá pranto, e secar-se-á o cume do Carmelo. Assim diz o Senhor: Por 3 transgressões de Damasco e por 4 não retirarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Por isso, porei fogo à casa de Hazael, e ele consumirá os palácios de Ben-Hadad, e quebrarei o ferrolho de Damasco, e exterminarei o morador de Bequeate-Aven. E ao que tem o cetro de Bet-Eden, e o povo da Síria será levado em cativeiro aqui, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: Por 3 transgressões de Gaza e por 4 não retirarei o castigo, porque levaram em cativeiro todos os cativos para os entregarem a Edom. Por isso, porei fogo ao muro de Gaza, e ele consumirá os seus palácios. E exterminarei o morador de Asdod e o que tem o cetro de Asquelon, e tornarei a minha mão contra Ecrom, e o resto dos filisteus perecerá, diz o Senhor Jeová. Assim diz o Senhor: Por 3 transgressões de Tiro e por 4 não retirarei o castigo, porque entregaram todos os cativos a Edom, e não se lembraram da aliança dos irmãos. Por isso porei fogo ao muro de Tiro, e ele consumirá os seus palácios. Assim diz o Senhor: Por 3 transgressões de Edom e por 4 não tirarei o castigo, porque perseguiu a seu irmão à espada e baniu toda a misericórdia, e a sua ira despedaça eternamente, e retém a sua indignação para sempre. Por isso porei fogo a Temã, e ele consumirá os palácios de Bozra. Assim diz o Senhor: Por 3 transgressões dos filhos de Amon, e por 4 não retirarei o castigo, porque fenderam as grávidas de Gileade para dilatarem os seus termos. Por isso, porei fogo ao mundo de Rabá, e ele consumirá os seus palácios com alarido no dia da batalha, com tempestade no dia da tormenta. E o seu rei irá para o cativeiro, ele e os seus príncipes juntamente, diz o Senhor. Amós 2. Assim diz o Senhor: Por 3 transgressões de Moabe e por 4 não retirarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom até os reduzir a cal. Por isso porei fogo a Moabe, e ele consumirá os palácios de Queriote, e Moabe morrerá com grande estrondo, com alarido, com som de buzina. E tirarei o juiz do meio dele, e a todos os seus príncipes com ele matarei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: Por 3 transgressões de Judá e por 4 não retirarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Antes se deixaram enganar por suas próprias mentiras, após as quais andaram seus pais. Por isso, porei fogo a Judá, e ele consumirá os palácios de Jerusalém. Assim diz o Senhor: Por 3 transgressões de Israel e por 4 não retirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapatos. Suspirando pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres, eles pervertem o caminho dos mansos, e um homem e seu pai entram à mesma moça, para profanarem o meu santo nome, e se deitam junto a qualquer altar sobre roupas empenhadas, e na casa de seus deuses bebem o vinho dos que tinham mutado.
Não obstante eu ter destruído o amorreu diante deles, a altura do qual era como a altura dos cedros, e cuja força era como a dos carvalhos, mas destruí o seu fruto por cima e as suas raízes por baixo. Também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos guiei no deserto para que possuísseis a terra do amorreu. E dentre vossos filhos levantei profetas, e dentre os vossos jovens nazireus. Não é isso assim, filhos de Israel, diz o Senhor. Mas vós, os nazireus, destes vinho a beber, e aos profetas ordenastes, dizendo, não profetizeis. Eis que eu vos apertarei no vosso lugar, como se aperta um carro cheio de manolhos. Assim que de nada valerá a fuga ao ágil, nem o forte corroborará a sua força, nem o valente livrará a sua vida. E não ficará em pé o que leva o arco, nem o ligeiro de pés se livrará, nem tampouco o que vai montado a cavalo livrará a sua alma. E o mais animoso entre os valentes fugirá nu naquele dia, disse o Senhor. Amós 3. Os vícios e maldades de Israel. O anúncio de castigo. Ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a geração que fiz subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Bramirá o leão no bosque sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver laço para ela? Levantar-se-á o laço da terra sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a buzina na cidade e o povo não estremecerá? Sucederá qualquer mal à cidade e o Senhor não o terá feito? Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Bramiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? Fazei ouvir isto nos palácios de Asdod e nos palácios da terra do Egito e dizei: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria e vede os grandes alvoroços no meio dela e os oprimidos dentro dela, porque não sabem fazer o que é reto, diz o Senhor, entesourando os seus palácios a violência e a destruição. Portanto, o Senhor Jeová diz assim: um inimigo surgirá e cercará a tua terra e derribará a tua fortaleza e os teus palácios serão saqueados. Assim diz o Senhor: como o pastor livra da boca do leão as duas pernas ou um pedacinho da orelha, assim serão livrados os filhos de Israel, que habitam em Samaria, no canto da liteira e na barra do leito. Ouvi e protestai contra a casa de Jacó, diz o Senhor Jeová, o Deus dos exércitos. No dia em que eu visitar as transgressões de Israel sobre ele, também visitarei os altares de Betel, e os chifres do altar serão cortados e cairão por terra. E derribarei a casa de inverno com a casa de verão, e as casas de marfim perecerão, e as grandes casas terão fim, diz o Senhor. Deus amado, Deus querido, glórias ao teu nome, ó Pai. Santo, santo, santo é o Senhor hoje e para sempre. Bendigo o seu nome neste momento e exalto, ó Pai, o Senhor com o meu coração, com o meu amor, com a minha vida, entregando ao Senhor, ó Deus, neste momento. Deus querido, muito obrigada, ó Pai, pela oportunidade, Senhor, que temos tido, ó Pai, de termos revelações, ó Pai, vindas do seu trono, do seu coração, ó Pai, da sua vontade, através da palavra do Senhor que temos lido. Deus querido, quanto mais nós lemos, mais nos envolvemos, ó Pai, com a sua presença, mais nos envolvemos, ó Deus,
com todos os relatos escritos aqui. Muito obrigada, Senhor. O Senhor é um Deus misericordioso, muito compassivo, muito bondoso, Senhor. E nós te glorificamos e agradecemos, rendemos ao Senhor nosso coração, em gratidão, ó Pai, por tudo isso. Deus querido, coloco diante do Senhor todo este plano, ó Pai, que o Senhor venha nos honrar até o final dele, nos ajudando, ó Pai, a manter, ó Pai, a constância, nos ajudando, Senhor, a ler, ó Pai, não somente a ler por acaso ou superficialmente, mas a ler, ó Pai, profundamente e entender, Senhor, cada detalhe. E o que não entendemos, ó Deus, coloque em nosso coração fome e sede para que possamos buscar por entendimento, meu Deus, mais profundo, porque queremos conhecer mais de Ti, ó Pai. Queremos conhecer o Senhor de fato e de verdade. Sei, ó Pai, que mesmo lendo não conheceremos o Senhor na essência que o Senhor é, porque isso, ó Deus, será realizado de fato o dia que encontrarmos com o Senhor face a face na glória. Pai, almejamos por este dia e pedimos ao Senhor que nos dê forças para que possamos nos manter, ó Deus, fiéis até que esse dia chegue. É o que nós te pedimos, meu Deus, neste momento, e nós te agradecemos no nome poderoso do Senhor. Amém, Senhor.